Nesses últimos dias, nunca ficou tão claro o mal moral dentro da sociedade. O caos estabelecido. A verdadeira pandemia não é o vírus ou qualquer outro tipo de enfermidade. A verdadeira pandemia é o homem estar afastado de Deus, é o pecado reinando, muito nítido dentro do coração das pessoas, no seio da sociedade, e a gente tem visto isso no dia a dia. Vamos meditar aqui um pouquinho? Capítulo 6 de Gênesis, versículo 5 diz assim, das Escrituras Sagradas: O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Meus queridos, a sociedade ela mergulha no caos, chamado caos moral. É o resultado do pecado, quando no princípio as Escrituras diz que o homem pecou, se afastou de Deus e trouxe consigo então algumas consequências, onde vamos meditar em poucos minutos essas consequências adquiridas pós o pecado, o afastamento do homem de Deus. Veja só, quais os resultados dessa transgressão do indivíduo? Foi a depravação total da natureza humana. Você tem visto isso, todo santo dia você observa. Isto está muito claro diante da sociedade. Para aquele que conhece a palavra de Deus, percebe-se isso de uma forma natural, evidente, que o homem está perdido, degenerado. Ele perdeu a comunhão com Deus. Ele perdeu também, não só a comunhão com Deus, ele rompeu com a verdadeira fonte de vida e da bem-aventurança. Os direitos que ele tinha para com Deus, pós-pecado, ele acabou perdendo. Efésios diz que e ele vos vivificou, estando vós mortos em pecados e delitos. Ou seja, o homem está morto. Se Deus não o ressuscitar, se Deus não o salvar, o chamá-lo, ele não tem como ter comunhão com o Senhor Deus. O homem não é pecador porque peca. Ele peca pelo fato de ser pecador. Ele está afastado de Deus. Ele faz o que faz pelo fato de estar afastado de Deus, e só Deus pode restabelecer esta comunhão novamente que um dia ele perdeu. Ou seja, restabelecer. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Esta imagem foi perdida. Então Deus quer restabelecer esta imagem novamente. Isto só Deus pode fazer, mediante o Espírito Santo que o convence do pecado, da justiça e do juízo. Não estranhe os fatos ocorridos no dia a dia. É o homem que está afastado de Deus. Veja só, outro ponto aqui, e o pecado, o afastamento de Deus, ele refletiu na consciência do homem também. Ou seja, uma consciência de corrupção, uma consciência de culpa, uma consciência acusadora. Tudo isso está dentro dele. Ele se sente acusado, atormentado, preso. Então, ele de uma forma, ele peca, mas de uma forma inconsciente. Ele não sabe que isso é o pecado que está dentro dele. Ele é o chamado mal moral na sua consciência. Mais uma vez falo, só Deus pode libertá-lo. Por isso o texto muito conhecido de João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Veja só. Sabe, amados, nós somos reféns do nosso pecado. Por isso nós julgamos, condenamos, denegrimos. Por isso vemos isso uma sociedade perdida, robusta em apontar e tentar achar um culpado. Mas tem um texto nas Escrituras que diz assim: de que pois se queixa o homem? Embaixo diz: queixem-se de seus próprios pecados. Pecado é transgressão, é iniquidade, é errar o alvo. E das palavras que eu mais gosto é errar o alvo, porque estamos em direção errada. Estamos em direção oposta a Deus, ao conhecimento de Deus e aos seus mandamentos. E a palavra que deixo aqui de reflexão é: arrependa-se enquanto é tempo. Arrependa-se. É um momento muito único e singular
para que você ser humano, você pessoa, você família, você pense e repense, arrependa-se dos seus pecados, porque o pecado ele tem um salário, e o salário é a morte. Diz as Escrituras que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna mediante Cristo Jesus. Está vendo tudo o que está acontecendo por aí? É o pecado reinado no homem. Só que Deus chama para ele e diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os seus pecados. Venha-se o refrigério pela presença do Senhor. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus.